Pessoal, essa semana na aula de matemática, nós vamos realizar algumas atividades envolvendo medidas de massa, tá? Massa, pessoal, é a mesma coisa que peso, tá? É que a maneira correta de relacionar seria massa, só que já está tão enraizado no nosso dia a dia a ideia de peso que vamos pensar que é a mesma coisa, tá? Então, quando eu vou ver o peso de algum alimento para comprar a massa, é o quanto ele tem de, de peso, tá? Ó, essa situação aqui nós temos. A moça ela foi comprar, parece, aparentemente aqui, laranjas. Quanto que registrou na balança a massa dessas laranjas, o peso dessas laranjas? 850 gramas, tá? Foi menos de 1 quilo, tá bom? Olha aqui essa promoção. Só hoje, 250 gramas de queijo ralado parmesão por R$ 25. Então, foi uma promoção. R$ 25, 250 gramas. Ah, professor, quanto que eu pagaria se fosse 500 gramas? 500 gramas é o quê? 250 mais 250. Daria a mesma coisa que 500 gramas. O que é 500 gramas, professor? 500 gramas é metade do quilo. Eu poderia representar sendo meio quilo, tá? 500 gramas, né? 500 gramas é a mesma coisa que meio quilo, tá bom? Como que eu poderia fazer então? 250, quantas vezes eu repeti o peso? Duas vezes. Para achar quanto eu vou pagar, eu vou multiplicar o quanto eu quero por 25. Então, se é 250 é 25, mais 250 é 25, então são duas vezes de 25. 2 vezes 5, 10, 5 0 sobe 1, 2 vezes 2, 4, com 5. Quanto que eu iria pagar para 500 gramas, ou meio quilo? R$ 50. E se fosse 1 quilo, professor? Quantos 250 gramas cabem em 1 quilo? 250, 500, 750, 1000. 1000 gramas é equivalente a 1 quilo. Então, 1000 gramas é equivalente, é igual a 1 quilo. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, seria 4 vezes de 25. Então, daria 100, tá? 25 mais 25 mais 25 mais 25. Ou 4 vezes 25 daria 100. Vamos aqui outra situação. A, a mãe foi com a criança na farmácia. A farmacêutica está falando, acredito que quanto ela vai ter que tomar do remédio. 5 miligramas, tá? Então, miligramas é menor que a grama, tá bom? É um peso menorzinho. E aqui, atenção, acima de 23 toneladas o caminhão é proibido. Então, se o caminhão estiver muito pesado acima desse peso, dessa massa, ele não pode trafegar, não pode percorrer esse percurso aqui na rodovia, tá? Tonelada é um peso, é uma massa muito grande. É bem maior que quilo, tá? Lá na próxima página a gente vai ver essa relação de tonelada com quilo. Pessoal, uma pergunta para vocês responderem. Pessoal, ó, quais unidades de medida de massa aparecem nas situações apresentadas aqui nas ilustrações? Quais as unidades que apareceram? Quilograma, quilo, grama, miligrama e tonelada. Vocês já usaram algumas dessas unidades de medida de massa no dia a dia de vocês? Comentem junto da questão, tá bom? Agora, pessoal, nós temos aqui uma relação entre o quilo, é a unidade fundamental. Lembra que de medidas de comprimento era o metro? Agora, na medida de massa, de peso, o quilograma
que é usado por kg, é a unidade fundamental de medida, tá? E agora nós temos a grama, a miligrama, que são unidades menores, e a tonelada, que medem bem mais, ó. Quais são as relações que a gente tem que seguir para realizar as atividades? Uma tonelada é a mesma coisa que 1.000 quilos. Então, por exemplo, se eu tenho 2 toneladas, quantos quilos eu tenho? Eu vou ter 1.000 mais 1.000. Então, eu tenho 2.000 quilos. Se eu tenho 5.000 quilos, se eu perguntar para vocês, eu tenho 5.000 quilos, quantas toneladas eu tenho? Se cada tonelada é 1.000 quilos, quantas vezes o 1.000 cabe nos 5.000? 5 vezes. Então, quantas toneladas tem em 5.000 quilos? 5 toneladas, tá? Essa é a ideia que a gente tem que ter para resolver as atividades. Agora, 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, tá? Então, 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, se eu falar assim, quantas gramas tem em 3 quilos? Terão 3.000 gramas, tá? Se eu tenho 6.000 gramas, quantos quilos tem em 6.000 gramas? Cada quilo é 1.000 gramas, então 1.000 cabe 6 vezes aqui, então eu tenho 6 quilos. Então, 6.000 gramas é a mesma coisa que 6 quilos. 6 quilos é a mesma coisa que 6.000 gramas. E agora, miligrama, que é menor que grama. Então, uma grama é a mesma coisa que 1.000 miligramas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 gramas, eu vou ter 2.000 miligramas. Se eu tenho 10 gramas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1.000 e multiplicar por 10. Vai dar 10.000 miligramas, tá? Então, sempre que precisar, vocês olham aqui nessa relação para realizar as continhas, olha. Vamos ver aqui. Saiba mais. Em nosso dia a dia, é o que eu tinha comentado, ó, é comum usarmos a palavra peso. A gente sempre usa, né? Para nos referirmos à massa de um objeto. Porém, peso e massa são ideias diferentes, tá? Então, se vocês conseguirem não utilizar mais a palavra peso e sim massa, é o ideal. Vamos ver por quê? Vamos ver o que é o peso? O peso é a medida da força gravitacional de um planeta sobre um corpo. A massa é o que medimos com a balança. Então, na balança é a massa do objeto, a massa do produto. O valor que deu ali quando verificamos a sua massa. Quanto ele tem de massa? Peso relaciona a medida da força gravitacional de um planeta. Então, é algo diferente em física, em ciências. É uma ideia diferente, tá? Na Lua, por exemplo, a força gravitacional é menor do que na Terra. Lá nós pesamos menos do que na Terra, mas a nossa massa continua a mesma. Então, na Lua, o nosso peso, né, é menor do que na Terra. Só que a massa não altera. Então, por isso que os astronautas flutuam, eles vão andar, eles quase voam, porque lá, com a força da gravidade, o peso deles é menor. Por isso que eles quase voam, tá? Já aqui na Terra, como a gravidade é menor, a gente fica firme no chão, tá? Só essa ideia de que peso é diferente de massa. Que o melhor a ser utilizado, mesmo já sendo usual, assim, com costume, que o correto é utilizar o termo massa em relação à medida de algum objeto da balança, tá bom? Pessoal, eu quero
que vocês resolvam em matemática essa semana as atividades da página 51, 52 e 53, tá? Eu vou responder um para vocês verem mais ou menos, mas a ideia é sempre a mesma, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui o exercício número 3, tá? Fala o seguinte: Lucas vendeu o quilograma da melancia na feira por R$ 2. Então, ó, vou fazer a continha aqui. Então, ele tá vendendo o quilograma, 1 quilo da melancia tá custando R$ 2. 1 quilo, tá? Qual é o preço da melancia representado abaixo? Tem um desenho da melancia, pessoal, que está representado dessa maneira, ó. 3,45 quilos. Quer dizer o quê? Que a melancia ela pesou 3 quilos inteiro e 450 gramas. 0,45 quilos é a mesma coisa que 450 gramas. Então, como não foi um valor exato, por exemplo, se fosse só 3 quilos, eu poderia fazer 1 quilo é R$ 2, então se eu quero 3, eu vou somar os dois 3 vezes. 2 mais 2 mais 2, 6. Ia ser R$ 6 se fosse 3 quilos. Só que como é um número que não é inteiro, eu vou usar a multiplicação. Então, eu quero essa quantidade em relação ao preço do quilo. Se fosse 3 vezes 2, 6. Matou. O que eu vou fazer então? Multiplicar o preço do quilo pela quantidade de quilos que eu estou levando da melancia. Então, 2 vezes 5, 10. Fica o 0, sobe 1. 2 vezes 4, 4 mais 4, 8. Com 1 que subiu, 9. 2 vezes 3, 6. Dá R$ 690? Não, né? Porque aqui eu tenho o número decimal. O que eu tenho que fazer depois da multiplicação? Eu conto as casas decimais. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2. Aqui não tem, então 2. Então, quanto que eu vou pagar em 3 quilos e 450 gramas, ou 3,45 quilos? Sendo que cada quilo é R$ 2. Eu vou pagar R$ 6,90. É a resposta da questão número 3, tá bom? Pessoal, então resolvam as atividades envolvendo as medidas de massa, quilo, grama, miligrama, tonelada. Dúvidas, só perguntar, tá bom? Abraço!